Oi, tudo bom? Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, que pertence ao grupo editorial Escortece. Imprimimos, editamos e comercializamos livros desde 1982. Hoje vamos conversar com a autora Marilice Coste, autora dos livros Como Controlar os Lobos, As Palavras e o Cuidado, Tempos Frágeis e também A Fábula do Cuidador. Muito prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. Bom, que bom. Marilice, eu quero começar a entrevista querendo que você se apresente. Fale um pouco de você, um pouco do seu trabalho, no seu dia a dia. Nós queremos te conhecer melhor. Bom, eu sou Marilice Coste. Estou vendo, não é com I no final. É Coste. E eu sou formada em arquitetura, tenho mestrado em arquitetura e sou especializada em arte-terapia. Eu tenho um filho autista, adulto, né? Tenho 4 filhos, mas tenho um autista adulto, então essa trajetória é uma grande história e é um dos meus livros que você tem aí, que foi um relato familiar com um objetivo. Eu sempre escrevi, desde os 12 anos, a minha primeira poesia, cheia de rimas pobres, mas era uma poesia para minha mãe, né? Eu escrevi sempre. Comecei com poesia, depois passei a fazer também contos, depois fiz oficinas de literatura, né, de escrita literária, e aí comecei a ganhar prêmios, né? Recebi o Prêmio Açorianos de Poesia em 2006 com um livro pequenininho, mas muito delicado e muito trabalhado. Eu tinha um passarinho, que era uma calopsita, que ficava comigo durante o mestrado, e ela ficou cheia de feridas, e eu comecei a botar mercúrio e colocar na gaiola, ela não ficava mais do meu lado, ela não conseguia mais ficar de pé, perdeu a força nas pernas, mas quando chegava perto da gaiola, ela se levantava. E aquilo foi me dando uma sensação horrível, eu mandei matar, porque eu disse, ela mal consegue se alimentar, mas quando ela me vê, ela faz o maior esforço físico dela só para ficar na altura para me enxergar. E eu achei aquilo assim uma coisa muito sofrida para mim. E aí eu, como já tive muitos bichinhos e morriam todos, eu tenho toda uma história com animais em casa, com filho, com tudo. Aqui já teve até coelhos no apartamento. Eu já tive 5 husky siberiano, filhotes. Meu Deus! Meu filho achou na redenção, trouxe a caixa e eu ia fazer o quê? Jogar no lixo? Não, tá certo, tá certo. Tem que arranjar quem quiser. E aí, então, quando esse bichinho morreu, eu sentei e escrevi o primeiro poema. Eu nunca tinha escrito um poema tão longo. E só que eu não sou de ficar curtindo depressão. Daí, uns dias, eu resolvi que eu ia sair desse buraco, porque eu estava muito mal, e sentei e escrevi o outro poema. E isso aí deu, então, o nome Ser Ressurgimento. Esse foi o livro premiado, porque através do passarinho eu trouxe toda uma analogia da mulher, né? Que está sempre levantando, que está sempre enfrentando, que está sempre assim. E aí vai toda uma história que passa por muitas coisas que se passaram, digamos assim, há 50 anos. Joia! Em 50 anos. Uhum. Bom, eu comecei fazendo uma oficina de poesia porque um amigo meu, que era um crítico literário, se encontrou comigo e disse, Marilice, por que tu não faz uma oficina de poesia? E eu, como tinha já estudado piano, já tinha estudado artes plásticas, eu fiz 2 anos de artes plásticas, eu não terminei a formação, eu fiz 2 anos, e eu fiz artes cênicas, então eu tinha também conhecimento. Eu montei uma oficina onde eu colocava recursos artísticos que
que eram os estimuladores do processo criativo, música e etc. A minha primeira oficina teve 13 mulheres e um rapaz. Foi muito incrível, né? Era de 81 anos a 70 e poucos. Foi maravilhosa. Só que, como elas entraram nesse movimento artístico, que é sensorial, elas me trouxeram, através da oficina, coisas muito guardadas inconscientemente. E eu fiquei muito assustada. Eu disse, eu estou mexendo com coisas muito sérias, eu não tinha formação ainda de arte terapeuta. Fui atrás para me formar, para poder usar o recurso da escrita com outro sentido, né? E aí acabei realmente aprendendo muito, acabou saindo esse meu último livro que você tem ali, porque ele foi baseado numa pesquisa pós-facto daquela época, né? Eu pesquisei todos os meus alunos, levantei dados, coletei dados, e teve toda uma questão teórica sobre a criatividade, as oficinas, que eu tenho um perfil sobre oficina diferenciado, acho que do geral, né? Enfim, trabalho com desbloqueio da escrita, né? E agora estou com oficina na internet que vieram idosas, todas com mais de 75 anos. Mas é uma coisa maravilhosa para fazer online. Elas estão aprendendo até mexer no programa, né? E os recursos que a gente tem com a internet também se ampliam, se a gente for olhar para esse lado, né? Mas, enfim, Tempos Frágeis já é um outro livro que foi escrito também, foram contos da década de 70 que foram ficando guardados, e de repente eu disse assim, bom, mas eu preciso dar um jeito nessas coisas. Fui olhar e podia trabalhar aquilo ali um pouquinho e já estavam prontos. Então, eles têm a singularidade. Idoso, deficiente mental, deficiente físico, deficiente visual, né? E isso tudo aparece no decorrer de cada conto, né? Tem síndrome de Down, né? Na última vez que eu estive no Autor Presente, aqui, que é do Instituto Estadual do Livro, que foi a 350 quilômetros daqui, uma cidade bem pequenininha, fizeram um auê com todos os meus livros, fiquei muito feliz. E só que ali, a pergunta que me fizeram foi assim, ó, por que você escreveu, como é que você escreveu na década de 70 coisas que são atuais? Bacana, legal. Como que não é? Como que é atual? Sempre foi, né? Sim. Possibilidade sempre foi. Então, assim como me perguntarem do Gatilho das Palavras, que foi a SPUTEF que publicou, que não está aí, né? Mas eu não tenho mais. Mas me perguntaram assim, o seu livro tem fases bem picantes. Eu disse, como assim? A gente quer saber se a senhora viveu isso para escrever. Joia, joia. Então, eu sou apaixonada por falar com as pessoas, com os leitores, e fico muito feliz de lá nessa escola ter visto que elas captaram a minha humanidade em todos os meus livros, porque eles têm uma costura entre eles, dá para fazer uma costura na questão. Legal. Certo. Sim, a fábula do cuidador eu falo depois. Ok. Agora eu sou arte terapeuta, estou trabalhando como arte terapeuta e eu dou oficinas também, ou de literatura ou de arte terapia. Bacana, bacana. Você falou sobre o curso como artista plástica, falou também sobre artes cênicas. Então, pelo que eu percebo, você é uma pessoa muito voltada para a arte, né? E também trabalha hoje como arte terapeuta. Você pode falar de onde surgiu esse gosto, como que você passou a gostar das artes e como que é o seu dia a dia como artista? Bom, eu fui reolhar, porque eu já tinha visto, mas não tinha me ligado tanto, no livro do bebê. A minha mãe escreveu lá, quando eu tinha 2 anos e meio, que eu até brincava de bonecas, mas o que eu mais gostava eram revistas com figuras e livros. Então,
assim, desde lá, eu depois acabei editando a revista O Cuidador, em 40 edições, eu fiz por 7 anos, né? Eu que criei a revista e desenvolvi, agora ela só está online, né? Mas essa minha história com a escrita vem desde lá, eu recebia muitos livros. O meu pai era uma pessoa, ele era um empresário, trabalhava horrores, né? E a minha mãe que era responsável por nós. Então, quando apareciam vendedores de livros, porque nós morávamos fora do centro da cidade de Passo Fundo, o pai dizia para minha mãe assim: Alice, estou te mandando aí o vendedor de livros. Você escolhe e vê e depois me diz que eu pago a conta. Olha só. Meu pai admirava muito os professores, tinha um respeito enorme pelos professores. E a minha mãe tinha sido professora. Depois ela fundou a PAI, né, em Passo Fundo, quando eu já era mocinha. Nossa. Mas a nossa casa era uma casa cheia de personagens. Ele era uma casa sempre cheia de gente. Eu tinha mais irmãs, nós éramos 3 do primeiro casamento do meu pai e 3 do segundo. Então, no Natal, nós reuníamos 35 pessoas. Eu tinha sobrinhos, um em escadinha, um depois do outro. Eu tinha obrigação de cuidar deles, então eu exigia que eles me chamassem de tia. Eu tinha 5 anos com 4 filhos, 2 atrás de mim, e eu exigia que chamasse de tia. Né? Mas, assim, sempre teve parentes, a mãe estava sempre ajudando pessoas, nós tínhamos mais empregados, era uma casa grande, né? Meu pai tinha a porta aberta para qualquer amigo que vier, né? Hospedaram freira, padre, bispo, eram católicos, muito católicos. Então, assim, a nossa casa foi uma casa muito rica de gente. E eu circulava no meio dos adultos, entendeu? Então, assim, eu era muito paparicada, né? E gostava... e outra coisa, gostava de me meter na conversa dele. Me mandava ficar quieta, mas eu sempre tentava, né? E ali eu tinha meus bichos, a fábrica, onde eu convivi também com operários, né? Que eu tenho um carinho enorme por eles, alguns já morreram. Enfim, eu tenho todo um universo naquela área, porque meu pai, quando foi para lá, só tinha um balcão na frente e um prédio comercial. Ele construiu 14 mil metros quadrados de área. Foi um frigorífico, né? Faliu, né? Mas as casas dos operários eram atrás da nossa. Então, o operário, quando tinha um problema, batia na porta e minha mãe atendia e ajudava. Então, era toda uma vida coletiva muito rica, né? É muito rica. Né? Olhando para trás agora, pode ser que naquela época eu achasse que saco, moro longe do centro, não posso falar com meus amigos, não posso encontrar, tenho que buscá-los de carro, porque senão eles não vêm aqui, porque não tem transporte. Era muito complicado. Entendi. Mas ao mesmo tempo tinha toda essa riqueza ao redor de mim. Né? E quando eu fui adolescente, eu comecei a escrever diários. Tá? A escola exigiu diário de classe. A gente tinha que ler um livro, escrever sobre o livro e responder as questões da professora. Ela era maravilhosa. E aí eu comecei a ter o prazer de deixar as coisas bonitas no meu diário, escrever no meu diário. E comecei a usar o diário como um amigo. Já que meus amigos estavam sempre longe, eles eram meus amigos. Porque à noite, quando eu não estava bem, eu estava bem, era ali que eu ia falar. Certo. Eu ia xingar minha mãe. Então, isso aí foi andando, eu comecei a escrever cartas para os amigos. Tenho correspondências guardadas minhas aqui de 7, 10 anos de correspondência. Pessoas que me ajudaram muito, muito, porque eu casei cedo, tive filho adolescente, e aí a minha vida foi muito de confusões e problemas, e sobe e desce problema, e sobe e desce problema. Mas eu não gosto de ficar em uma coisa deprimida. Eu acho que a gente tem que viver a alegria, a gente tem que construir. Então, a gente tem que ir atrás das pessoas que podem estar do lado da gente, né? Estimular a convivência com amigos, porque quem tem filho com deficiência, fica isso claro.
é totalmente isolado. Ninguém quase te convida para ir no aniversário, ninguém convida ele para ir numa festinha. Uhum. Fica uma vida muito segregada. E isso eu não gosto, eu gosto de comunicação. Eu queria ser repórter quando eu era adolescente, mas não me deixaram. É. Mas 15 eu aí comecei minutos. a pintar. A minha mãe estimulava as artes. Nós líamos, nós tínhamos uma sala aqui no Eletrola, a gente dançava, a gente pintava. A mãe viajava para Porto Alegre e comprava umas coisinhas nas Americanas e na Sloper que tinha aqui, que eram as coisinhas baratinhas, mas eram todas elas relacionadas a trabalhar com as mãos, a trabalhar com a criatividade, desenvolver inteligência, enfim, matemática, tudo era. A direção dela era essa. E aí Temos 5 eu já minutos. tinha isso. Eu já tinha isso. Ok. Né? Então a arte veio vindo no caminho. Legal, legal. Agora eu estou curioso para saber um pouquinho sobre esse livro, Como Controlar os Lobos, que tem esse palhacinho na frente. Você pode nos contar um pouquinho sobre esse livro? Esse livro eu escrevi em 3 horas. Eu estava, Nossa, até a data que eu escrevi esse livro, eu estava esgoelada, porque meu filho autista estava adolescente, tinha problema comportamental, tinha internação, então era uma situação delicada. Ele era usado pelas pessoas na rua, chantageado. Então, assim, a gente vivia numa. Quando melhorava um problema, aparecia outro, porque ele estava sempre em movimento. Né? Ele não é severo, né? Então, assim, na rua ninguém nota, fala com um momento que eu estava esgoelada, assim, foi um momento que ele tentaram colocar ele na estacionária de drogas, e eu peguei ele, internei, tirei do Rio Grande do Sul, e esse livro estava esgoelado, assim, eu disse, eu tenho que denunciar, ninguém fala, ninguém diz nada, ninguém conta nada, né? Então, essa aí é a nossa trajetória. Eu sou a mãe que relata, eu não mostro as minhas emoções através desse livro, eu mostro o movimento familiar que ocorre ao redor de uma pessoa com autismo. só, Não é simples, não é fácil, é uma grande dificuldade para comer, e a rede de saúde pública não sabe acolher. Bom, verdade. não vou entrar nisso, porque existem vídeos já meus falando nisso no meu canal, no meu site. Mas esse livro, então, eu voltei de viagem, eu atrasei uma viagem para escrever. Aquela Entendi. noite eu escrevi à mão. Trouxe Olha para só. Porto Alegre e disse para um amigo meu, escritor, não tenho condições nem de reler, nem de olhar. Né? E ele disse a mim assim, dá para mim, porque eu vou passar limpo para você. E aí ele passou a limpo e me devolveu. Foi feita uma revisão, ele veio para uma revisora dar uma olhada e foi publicado. A Gerdau patrocinou esse livro naquela época, através de um projeto social dela, com a ajuda de um professor meu, Antônio Wolff. Então, assim, tem toda uma caminhada e esse livro é realmente para trazer conhecimento para as famílias. Aparece aí como eu resolvi interdição, como foi feita vasectomia, como é que eu lidava com ele, como é que a gente... Né? E agora é um outro movimento, agora ele está com quase 50 anos, então não tem mais... a situação é totalmente outra. Tá? Mas a gente se identifica com as outras mães e essas outras mães estão muito abandonadas. Sim, Então, eu verdade, escrevi o verdade. livro para que elas saibam que não é fácil mesmo, mas havia um outro. Ah, já tem coisa no forno, então. Marilice, você falou que você tem oficinas literárias, é arte terapeuta. Então, eu quero perguntar como que surgiu o livro As Palavras e o Cuidado e se ele tem a ver com a sua profissão e com o seu dia a dia. Sim, esse foi o livro que eu te disse que eu fiz pesquisa. Foi a Uhum. minha primeira oficina, então aí dentro também tem os resultados na poesia para as pessoas, e tem bastante matéria sobre criatividade, quando eu já digo que as neurociências estão entrando nesse olhar, então agora estou cursando neuropsicologia. Então a gente vai se... Eu vou sempre me construindo, eu não sei ficar parada. Né? E esse livro foi a minha
monografia de formação, só que depois eu revisei muito ele, incluí mais coisas atualizadas, enfim, né? E aí ele foi publicado. Mas Bacana. ele mostra, inclusive, qual é a diferença de uma oficina de arte-terapia e uma de escrita. Qual é o papel de quem está ali cuidando, né? De quem está colhendo a escrita do outro. Isso que eu acho que é importante que quem faz oficinas leia. Joia, joia. Esse livro, A Fábula do Cuidador, ele é literalmente uma fábula, então essa fábula ela é voltada para a criança, para o adolescente, para o adulto. Você pode contar um pouquinho? Esse livro surgiu de uma brincadeira entre e-mails com um amigo. Ele começou a me chamar de Edelweiss e brincalhou, e brincando, porque isso, porque aquilo, e aí começou, eu guardei aquilo. Guardei e depois disso eu comecei a trabalhar esse conteúdo, porque ele, ele se tornou uma fábula, é a história de uma flor que se transforma em ave, mas ela passa por um processo de mutação, porque ela primeiro cuida de estrelinhas adoecidas numa redoma. E ela tem raízes, ela é uma planta. Como é que ela vai sair daí? Então, é um livro todo simbólico, pode contar para crianças sem problema, desde que ela... Não sei se ela vai entender tudo, porque tem muita linguagem que talvez ela não consiga entender, mas dá para explicar. Mas até seria o caso de fazer isso um livro infantil menorzinho, né? Mais simples. Entendi. Dá para fazer, ó, se me desse uma ideia. Né? Mas eu acho esse livro um dos meus melhores trabalhos, depois do Ressurgimento, que foi o Prêmio Açoriano, esse eu acho que é um livro que ensina o autocuidado de quem cuida, que é a minha missão de vida. Cuidar quem cuida. Eu tenho muito focado isso, que tem já uma história até lá atrás, né? Que eu participava da mãe, muitas vezes quando a mãe fazia visitas aos operários e visitava as mães de pessoas com deficiência para pedir para levar o filho para a pai para atender. O contrário de hoje, né? As mães vão lá, por favor, me atenda, né? E não, era o contrário, porque ninguém acreditava no trabalho dela. E ela mandava as mães descansarem. A mãe dizia assim: o que eu faço agora? E a mãe dizia assim: vai descansar e namorar seu marido. Olha só que bonito. Então, assim, era um olhar da década de 60 da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito visionária. Entendi. Para finalizar a nossa conversa, você já começou, já falou um pouco sobre ele, mas você pode falar um pouquinho mais sobre os contos que compõem o livro Tempos Frágeis? Bom, eu fui visitar uma vizinha que estava bem adoecida. E eu fiquei tempo esperando na porta. E eu vi que ela estava vindo com um andador. E era lento aquilo. E aí me deu a sensação de um caracol se arrastando, né? E conversei com ela, saí daqui, fiquei muito... aquela imaginação, a conversa com ela, né? As coisas que a gente conversou, né? A questão da solidão, né? A questão de se sentir no abandono, mas que com os livros ela não estava abandonada, né? Ela tinha uma cuidadora e os livros dela. O livro é uma coisa maravilhosa. Além Percebo que até você se emociona, né? Até porque ele constrói a gente como pessoa, ele também pode ser nosso companheiro muitas vezes no momento de solidão e nos dá muitos caminhos. Então, esse livro aí, ele transita por contos de várias coisas, né? Um transtorno mental de um professor, um advogado, uma mulher que tem um desejo impossível, e aí vai, ele tem uma construção que tem a ver com a minha sensibilidade para essas coisas naquela época. Porque eu vinha para casa e eu não estava fazendo um conto.
eu escrevia. Né? Olha só. Marilice, já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria agora que você deixe um recado para os seus leitores, para o seu público, né? Que são essas mães, são o pessoal que trabalha com você na arte terapia e para quem vier assistir esse vídeo. Nunca fique sem escrever o que sente. Pode ser num diário, pode ser numa poesia, pode ser num conto, e guarde. Com o tempo, a gente entende que aquilo ali foi uma construção interna da gente. E aí que eu te digo que a palavra também é terapêutica. A escrita, quando tu acessa o inconsciente das pessoas, que acontece muitas vezes em oficina, que eu tratei pessoas que fizeram oficinas com alguém, com uns escritores, e bloquearam, não conseguiu mais escrever. Mas aí tem a ver com outras coisas e sentimentos delas dentro daquela oficina. Mas isso me ensinou também a compreender que uma pessoa que está querendo mexer na sua escrita, ela também está mexendo nas suas coisas internas. Mesmo que ela crie os personagens, que ela faça daquilo uma ficção, ela está trazendo a sua humanidade, ela está trazendo a sua singularidade, ela está trazendo os seus sentimentos como ser humano através dos personagens. Ela não está inventando, ela está vendo, enxergando, tendo empatia, ou não. Com o mal ninguém quer empatia, né? Mas às vezes precisa de um livro. Marilice, foi um prazer conversar com você, foi muito gostoso e essa frase final que você disse é linda. A palavra também é terapêutica. Parabéns, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço e, ó, daremos tchau. Que gracinha. Os livros da Marilice, A Fábula do Cuidador, Tempos Frágeis, As Palavras de um Cuidado, Arte Terapia e Literatura, e também Como Controlar os Lobos, você encontra na Galeria do Livro. Acesse www.galeriadolivro.com.br. A TV Livro agradece e até uma próxima entrevista. Tchau. Obrigada.